Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 47. 47, versículo 1. O pastor, estávamos aqui num sábado e ele começou a marcar aqui a minha Bíblia em Ezequiel 47. Então eu disse ao pastor, se o senhor está a marcar a minha Bíblia, você vai me deixar pregar nestes versículos que você marcou. E pronto, o pastor acabou por não pregar. Com certeza a palavra que vem da boca, pois, porque o pastor a pregar é fogo puro. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 e seguintes. Quem abriu? Diga amém. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até à porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Senhor eterno, Deus, meu Pai querido e amado, ó Senhor, Tu sabes, meu Senhor, que de mim mesmo nada tenho, ó Santo de Israel. Eu te venho pedir, meu Pai, humildemente, ó Santo de Israel, para que, meu Pai, possas falar, Senhor, através da minha boca para os Teus servos. Em nome de Jesus, ó Senhor, eu te peço, Senhor, tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Ezequiel, ele é considerado um profeta maior. Ezequiel, ele é filho de Uzi, e ele era filho de um sacerdote. Ezequiel, ele estava, quando ele teve esta visão da parte do Senhor, ele estava à beira do rio Quebar. E à beira do rio Quebar, ele estava prisioneiro, ele conjuntamente com todo o seu povo. Jerusalém, ela tinha sido sitiada em 605 a.C. e 586 a.C., em 605 o povo foi levado cativo, Jerusalém foi sitiada, muitos milhares foram levados para a Babilônia, e em 586 a.C., Ezequiel, ele foi levado juntamente com 10.000 outros cativos. O que eu quero passar nesta noite é que no meio da angústia, no meio do sofrimento, Ezequiel, ele teve uma das maiores visões, um dos maiores sonhos que algum homem poderia ter. Mas antes, muito antes, milhares de anos antes, centenas de anos antes, em 1450 a.C., o mesmo povo, ele estava aprisionado no Egito. O mesmo povo de Deus, aquele povo que tanto amava, que Deus tanto amava, tinha sido aprisionado pelos egípcios. Eles trabalhavam, eles eram escravos, eles partiam pedras com as suas mãos, eles substituíam muitas vezes os animais para lavrar a terra, para fazer o lugar dos bois, porque aquele povo do Egito, ele não tinha qualquer pudor, não tinha qualquer bondade para que aquele povo de Deus. Eu agradeci que o meu irmão pusesse um fundo musical em nome de Jesus, para ajudar a mente, para o Espírito Santo.
operar em nossas vidas. Em nome de Jesus. E aquele povo se sentia oprimido, se sentia tão oprimido pelos egípcios, que começou a clamar por Deus. Um povo que tinha uma esperança, um povo que sabia que um dia iria ter uma vitória, um povo que ainda não tinha uma nação, mas sabia que Deus um dia lhe iria dar uma nação. Um povo ao qual Deus tinha uma promessa, mas que estava à espera da promessa há quase 400 anos. Esse mesmo povo, ele procurava por uma liderança. Esse mesmo povo, ele construía pirâmides em um solo agreste. Esse mesmo povo, ele sofria com chicoteadas em suas costas. Via muitos deles serem transformados em eunucos. Via muitas das suas mulheres ser transformadas em servas para homens que não tinham qualquer pudor sobre aquelas mulheres. E as maltratavam e as massacravam aquele povo. Então eles clamavam a Deus: ó Deus, nos manda um Salvador, nos manda alguém que faça mudar a nossa história, nos manda alguém, ó Santo de Israel, que nos transforme o nosso direcionamento, a nossa vida. É então que Deus manda Moisés, levanta Moisés, um homem que era duro de língua, segundo a sua própria palavra, que dizia a Deus: ó Deus, eu não sei falar, eu não sei ouvir muitas vezes o povo, mas Deus o levanta no meio do deserto apenas para dirigir aquele povo, apenas para tirar aquele povo do cativeiro e levá-lo a atravessar o deserto, levá-lo a sair do jugo de Satanás, porque aquilo era um jugo de Satanás, levá-lo a atravessar o deserto e colocar-se diante do mar vermelho. É então que Deus diz a Moisés: Moisés, coloca o teu cajado sobre essas águas do mar vermelho. E Moisés, ele coloca o seu cajado sobre o mar vermelho, e as águas se levantam. Duas paredes, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, se levantam só para aquele povo passar, só para aquele povo obter vitória, só para aquele povo sair de um jugo de 400 anos. Mas Deus, ele tinha que ensinar aquele povo a orar. Deus tinha que ensinar aquele povo a buscar ao Senhor, a buscar a Ele próprio. Deus, ele queria um povo salvo, retirado do jugo de Satanás, mas ele queria um povo adorador. Ele queria um povo que o viesse a adorar em espírito e em verdade, um povo que viesse a ter um avivamento espiritual. É então que ele diz a Moisés: Moisés, conforme eu te colocarei no teu coração, faz um tabernáculo, para que onde quer que vocês andarem sobre o deserto, vocês me adorem. Onde quer que vocês andem, seja para que local for, vocês montam o tabernáculo e adoram-me a mim. Colocam o meu povo a adorar-me, a santificar-se, a buscar a minha face. E segundo o seu coração, os homens começaram a trazer ouro, prata, bronze, para fazer o tabernáculo, fazer o lugar santo, o local santíssimo, fazer o átrio exterior, para que pudessem adorar ao Senhor, fazer o altar do holocausto, fazer o incensário, o altar do incensário, fazer o candelabro, fazer a arca da aliança, colocar por cima o propiciatório, colocar 2 querubins a olhar diretamente para a arca da aliança, para olhar diretamente para a lei do Senhor, porque lá dentro estava a lei do Senhor, a lei que o Senhor colocou: não matarás, não furtarás, não roubarás, não olharás para a mulher do teu irmão, não olharás para o escravo do teu irmão, não deixarás de me amar. Era o que Deus queria, era que o povo o amasse, que o povo o adorasse, para que não tivesse, para que aquele povo não idolatrasse a outros ídolos. Deus, ele cria um povo adorador. É por isso que Deus coloca na mente de Moisés, para que Moisés passasse para o povo, para que esse mesmo povo fizesse o tabernáculo para adorar.
Isto tudo 1450 anos antes de Cristo, 480 anos depois de muitas vitórias, depois de muitas derrotas do povo de Deus, depois de tantas e tantas vezes o povo de Deus se levantar, de tantas e tantas vezes o povo cair através da idolatria, através da iniquidade, através da maldade. 480 anos depois, Deus coloca no coração de Davi para que ele viesse a construir um santuário, um templo de adoração. Mas não foi Davi que construiu esse templo de adoração. Quem constrói esse templo de adoração é Salomão. Salomão coloca em seu coração fazer um santuário em Jerusalém para que o povo pudesse adorar mais uma vez. Porque o povo já tinha caído tantas e tantas vezes. Em Juízes, Deus levantava, no livro de Juízes, Deus levantava juízes. Quando Deus levantava um juiz, o povo se erguia, o povo se maravilhava, o povo prosperava, o povo cantava vitória. Mas quando esse juiz ele morria, o povo voltava a entristecer-se, voltava a cair em idolatria. Tantas e tantas vezes, foram dezenas e dezenas de vezes que Jerusalém, o povo de Deus acaba por ser sitiado, acaba por ser derrotado, mas são tantas e tantas vezes que Deus coloca no coração daquele povo para ele se levantar, através de grandes avivamentos, através do poder do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus os levantava do pó da terra, apenas para eles imperarem sobre a face da terra, e para que eles pudessem marchar, para que eles pudessem cantar vitória, para que eles pudessem fazer tal qual nós estamos a fazer aqui, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Passam-se várias gerações desde Salomão, desde Salomão edifica o templo, 10 gerações até Manassés. Salomão, Roboão, um rei que divide 12 tribos, 10 para um lado, 2 para o outro, transforma o reino do sul e o reino do norte. Ou seja, Deus começa a ver o seu povo a ser separado. Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Manassés. Chega até Manassés, 10 gerações depois. E os reinos, estavam 2 reinos divididos. O rei do norte era impensável, era ímpio. Todos os reis do reino do norte eram praticamente todos ímpios. O reino do sul havia alguns que adoravam a Deus, mas eram mais aqueles que começavam a idolatrar. Então que entramos aqui na nossa história, na história de Ezequiel, e vimos um povo que se tinha deixado corromper. Os muros das cidades, eles estavam fendidos, as portas elas estavam fendidas, já não havia quem as guardasse. Isto de uma forma genérica, não queria dizer que os muros estivessem completamente destruídos, não estavam à altura. Mas os homens, os filhos de Deus, que se deveriam guardar, eles achavam que era uma cidade impenetrável. No entanto, eles começavam a praticar a idolatria dentro do próprio santuário de Deus. Está escrito no livro de Ezequiel, não é palavra das minhas bocas, dentro do próprio santuário de Deus, que Salomão ele construiu. Sacerdotes, eles se deixavam corromper, levitas se deixavam corromper, povo se deixava corromper. Havia uma pequena parte de sacerdotes, de levitas, do povo, que ainda clamava ao Senhor, que ainda clamava por clemência e dizia: Deus, tem misericórdia de nós, oh Deus, tem misericórdia de nós. Mas Deus não quis saber. Mais uma vez, apesar de ter sempre alguém clamando, mais uma vez, o povo se vê em uma situação difícil. Mais uma vez, Deus manda uma nação ímpia, uma nação idólatra, para invadir aquela nação, para invadir a nação escolhida, a nação eleita, a menina dos olhos de Deus, a nação que Deus tanto amava, a nação que Deus tanto deseja, aquela nação que irá entrar em glória, juntamente com nós todos lá em Nova Jerusalém. Mas quando eles são levados a 605 a.C., em 586, Ezequiel é levado com mais 10 mil cativos.
Mas no deserto Deus provoca milagres. E esses milagres eles provocam sonhos e visões. Ezequiel começa a ter sonhos e visões da parte de Deus. Começa a ser visitado lá no caos, lá no meio da idolatria, lá à beira do rio Quebar, lá quando ele estava escravo ao pé do seu povo. Ele começa a ter sonhos e a ter visões. E ele é visitado pela glória de Deus. Ele é visitado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, montado num carro de fogo, montado numa carruagem de fogo puxada por querubins. E Ezequiel, ele começa a ser visitado com 30 anos de idade, porque Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia com 25 anos. Com 30 anos, ele é chamado por Deus, começa a ser visitado por Deus. Porque quando alguém tem promessa, irmãos, quando alguém tem promessa, pode estar à beira do rio Quebar, pode estar no deserto, pode estar no vale, pode estar à beira do mar vermelho. Deus levanta o mar, Deus faz vocês atravessarem o deserto, apenas para que vocês obtenham vitória, para que vocês saibam que Deus ele está na vossa vida, para que vocês saibam que o povo ao lado pode estar cativo, pode estar prisioneiro, mas ainda há alguém que clama, ainda há alguém que adora a Deus, ainda há alguém que intercede a Deus, ainda há alguém que vai trazer as nações lá fora à presença do Senhor. Deus ele começa a mostrar a visão do próprio Deus. Ele montado em querubins, ele começa a ver a glória. Ele começa a ter visões de quando depois, em 586, foi a segunda invasão da Babilônia contra Jerusalém. Em 597, 586 foi a terceira invasão. E nessa terceira invasão, os babilônicos eles destroem por completo, sitiam por completo Jerusalém, destroem os muros, destroem por completo as portas, destroem por completo todo o santuário que Salomão um dia construiu, todo o santuário que um dia Salomão, por ordem de Deus, por ordem também do seu pai Davi, ele constrói, tudo é destruído. É então que 15 anos depois do seu cativeiro, 15 anos depois, ele começa a ser visitado por Deus, sempre a ter visões, sempre a ter sonhos, e a ver o templo, o santuário de Deus a ser restaurado. Apesar de em Jerusalém, o templo, o santuário já estar destruído, Deus o começa a avisar em sonhos e em visões e a dizer: olha Ezequiel, avisa ao povo que um dia eu vou restaurar novamente o santuário. Avisa ao povo, ó Ezequiel, que um dia eu vou restaurar os muros, vou restaurar as portas, vou levar tudo o que era de Deus para a casa do nosso Deus, para a minha casa, por lá, porque lá vocês me adorarão, lá vocês se prostrarão, aqui será o vosso quebrantamento, aqui será onde vocês irão buscar a casa do Senhor, mas um dia vocês irão ser visitados novamente. 25 anos depois, Ezequiel, ele é visitado por Deus, e Ezequiel tem esta visão da parte do Senhor. Sabem quantos anos Ezequiel tinha nesta altura? 50 anos de idade. Ezequiel foi levado com 25 anos. Com mais 5 obedeceu ao seu chamado. Com mais 25 anos depois, com 50 anos, Ezequiel ele tem esta visão. E nesta visão, ele ainda estava lá no rio Quebar. Com esta visão, Ezequiel ainda estava aprisionado. Ezequiel tinha esperança. Deus o avisou e disse: olha meu filho, eu vou te visitar, eu vou visitar o meu povo com um grande avivamento. Ó Santo de Israel. É então que Ezequiel começa a olhar para o templo no seu sonho, na sua visão. Na sua presença espiritual, ele começa a ver o templo.
E começa a ver umas águas a correr diretamente do santuário, diretamente do altar de Deus. Começa a ver essas águas a correrem. E vê um homem com um cordel de medir, e esse homem começa a medir à sua frente, à frente de Ezequiel, e ele mede 500 metros, ele começa a medir 500 metros, Ezequiel o segue, porque Ezequiel ele era obediente, e ao seguir aquele homem de Deus, que se acredita ser um anjo poderoso, enviado de Deus, ele começa a medir. E ao começar a medir, Ezequiel começa a ver a água pelos seus artelhos. Ele anda 500 metros, ele obedece à palavra, ao chamado daquele homem, e começa a andar. E quando se vê, ele vê-se que tinha água pelos artelhos, meus irmãos. Água pelos artelhos é o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Água pelos artelhos é os milhões que se encontram lá fora, que vão levantar a mão ao Senhor. Água pelos artelhos é dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. São pessoas que andavam na escuridão, são pessoas que andavam no opróbrio, que andavam na iniquidade, que andavam no pecado, no mundo das drogas, no mundo do tabagismo. São essas pessoas que vão ter a água pelos artelhos e vão ver a palavra do Senhor e vão dizer: Deus, eu te aceito. Mas Ezequiel era obediente, e aquele anjo ele começou e mediu mais 500 metros. E Ezequiel vê-se por água pelos joelhos. Quando nós nos vimos por água pelos joelhos, como todos nós sabemos, joelho é oração. E quando nós oremos, o inferno é destruído. Quando nós oramos, o inferno é abalado. O inferno não pode com o crente que ora. O inferno não pode com homens que se ajoelham diante de Deus, diante do altar do Senhor, na corrente das águas vivas. Ezequiel já tinha andado 1000 metros. E na corrente das águas vivas, Ezequiel ele se vê pelos joelhos. O Santo de Israel. É então que o anjo começa e mede mais 500 metros. O rio, ele começa a alargar. O rio ele começa a tomar uma profundidade maior. E quando a água é colocada pela sua cintura, Ezequiel ele vê-se com água pela sua cintura. E muitos dos homens que se encontram lá fora ainda se encontram com metade para fora. Existem muitos dentro da igreja, irmãos. Não digo a nossa, que busca, que ora. Muitas também são privilegiadas porque também oram, também buscam ao Senhor. Mas existem muitas igrejas no mundo, muitas, meus irmãos, que não buscam ao Senhor. E em vez de encontrar com os seus pés dentro da água, encontram-se da cintura para cima. Ainda continuam a ver o mundo como ele era. Ainda continuam a ver o mundo como ele era antes de aceitarem a Jesus. É por isso que os homens que não aceitam a Jesus, conforme Ezequiel ele fez, ele estava a obedecer ao chamado de Deus. Ele sabia que aquilo era uma corrente de avivamento. Ele sabia que era uma mudança para a sua vida. Ele sabia que tinha que ir mais longe. Ele não poderia ficar água só pela cintura. Com certeza ele pensou em seus pensamentos: aqui eu não me sinto bem, eu tenho que ir mais para a frente. Então que o anjo ele mede mais 500 metros e ele começa a avançar. A água começa a dar pela sua barriga, pelo seu peito, começa a dar pelo seu pescoço. E começa a se aprofundar mais naquela água. Águas que não se podiam passar a não ser a nado. Águas que não se podiam passar a não ser através do chamado do Senhor. Ele se santifica, ele se purifica. Almas se regeneram. Águas que curam, irmãos. Quando Naamã um dia acreditou, ele mergulhou 7 vezes nas águas para ser curado. Quando um dia Naamã ele acreditou no Senhor, quando acreditou no profeta, ele mergulha 7 vezes apenas para ser curado da sua lepra. Quando um dia Pedro ele acredita, ele começa a andar nas águas. Deus o começa a suster em cima daquelas águas, porque Deus acreditou. Pedro acreditou e teve fé para acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. As águas que perdoam.
Como João Batista, tantos e tantos, mergulhou nas águas apenas para os batizar, apenas para os purificar, apenas para os trazer, pastor Robson Ferreira, à presença do Senhor. Foram tantos que ele chamou raça de víboras. Foram tantos que ele disse: convertei-vos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E muitos acreditaram no Senhor. Muitos foram mergulhados nas águas pelo aquele profeta e pelos seus discípulos, apenas para verem e sentirem o avivamento verdadeiro da parte de Jesus Cristo de Nazaré. Tantos, quando Jesus ele passava e curava, tantos enfermos, tantas iniquidades, tantas maldades, tanto opróbrio, que foi retirado através das águas do avivamento, apenas porque acreditaram no Senhor. Tantos que tiveram curas, que tiveram confiança em que Deus os perdoou. Tantos que Jesus, Ele os trouxe à sua presença. Quando Ele viu que as águas já passavam a sua cabeça, ele teve que mergulhar com todo o seu corpo, com toda a sua alma. É isso que nós temos que fazer na nossa igreja, e as igrejas lá fora e o mundo vai ter que ver e ouvir e sentir essa presença do Espírito Santo. O mundo vai ter que ser mergulhado neste rio de avivamento. O mundo vai ter que ser mergulhado neste rio que vai trazê-lo à presença do Senhor. É certo que vai ser um chamado gradual, é certo que vai ser chamado da presença do Senhor, onde Deus o vai trazer, onde Deus vai obrigá-lo a mergulhar nas águas do avivamento. A água, esta água, para terminar, irmãos, podem se colocar de pé em nome de Jesus. Ainda vais navegar em nome de Jesus. Esta água que entra no mar, Ezequiel, ele vê esta água que vai direito ao Mar Morto. E o Mar Morto, segundo muitos historiadores, ele tem 30% de salinidade. Os peixes, eles não vivem lá, nada vive dentro daquele mar. Mas quando esta corrente de águas vivas, que eram as correntes do avivamento, fruto do Espírito Santo, começou a correr para aquele mar ele começou a ter vida. Aquela multidão, o mar, que significa também muitas vezes o mundo, onde o mar tinha muitos peixes em multidão excessiva, onde aquele mar tinha muitos peixes em multidão excessiva e de várias línguas, de várias tribos, de várias nacionalidades. Ou seja, esta água doce que ocupou o mar, ela começa a transformar o mundo. Esta corrente de avivamento, ela vai transformar o mundo. O que era morto vai ressuscitar em nome de Jesus. O que era morto vai ser transformado. O mundo lá fora que se encontra morto, que se acha morto, em termos físicos ele está vivo, mas em termos espirituais ele está morto. Esse mesmo mundo, ele vai ser trazido à presença do Senhor, e em nome de Jesus ele vai ser ressuscitado. Multidões, elas ressuscitam. Ministérios, eles vão ressuscitar em nome de Jesus. Homens que julgavam que não iriam louvar, vão louvar. Pregadores que têm promessa, irão pregar para multidões. Levitas irão fazer louvores que irão impactar a terra, irão impactar este mundo. O mundo vai conhecer levitas nesta casa de oração. O mundo vai conhecer pregadores nesta casa de oração. O mundo vai conhecer pregadores levados através deste ministério, apenas para impactar a terra lá fora, apenas para transformar o mundo lá fora, apenas para transformar as nações, irmãos. Este rio que Ezequiel ele seguiu sem ter medo, apenas pela sua fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele seguiu aquele anjo, ele seguiu a Jesus Cristo de Nazaré. Essa corrente que ele seguiu é a mesma corrente que vocês estão a seguir neste momento. Esse mesmo rio é o rio do Senhor Espírito Santo, ao qual vocês estão a correr sem demanda, com a loucura santa, porque vocês têm que andar nesse rio, mergulhar nesse rio,
acreditar no vosso ministério, acreditar no vosso chamado, acreditar que através da vossa boca, através dos vossos gestos, através da imposição dos vossos pés, o mundo vai ser transformado lá fora. Esse mesmo rio, essa mesma corrente é que vocês estão a seguir. Esse mesmo rio e essa mesma corrente vai transformar o mal salgado que é o mundo lá fora e vai trazer os milhões que vocês oram e intercedem aqui para dentro desta casa de oração e para os milhares de casas de oração que irão ser levantadas não só em Portugal, como na Europa e no mundo. Quem acredita diga amém. Deus possa abençoar cada um de vós, em nome de Jesus.